Eu sei que alguma vez na sua vida você estava andando sozinho à noite e se lembrou daquelas histórias sobre criaturas que são meio humanas e meio lobos e que devoram seres humanos sem nem pensar duas vezes. Eu sei que alguma vez você já teve medo de ser atacado por algum deles, mesmo que seja um medo imaginário. Mas na vida real, qual que é a chance de você ser atacado e morto por um lobisomem? E realmente eles poderiam existir no nosso mundo? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso. Fala, Shonen, tudo bem com você? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é a medicina avançada na prática do esporte. Eu já tô aqui pra te contar se lobisomens realmente existem no nosso mundo ou não. Mas antes disso, Shonen, só um adendo. Minha rinite atacou e eu tô morrendo de dor de cabeça, meu nariz tá entupido e eu não tô conseguindo nem raciocinar direito. Então você me desculpe se a voz ficar meio estranha ou se eu ficar um pouquinho lento nesse vídeo, combinado? E você já sabe que sábado às 11 da manhã você tem um encontro marcado comigo para falar de ciência aplicada ao mundo geek. E agora vamos entender o que seria um lobisomem para entender se ele pode ou não existir no nosso mundo. Um lobisomem é uma criatura mítica que é frequentemente descrita como um homem capaz de se transformar em um lobo ou uma criatura semelhante a um lobo durante a noite. De acordo com muitas lendas, a transformação acontece geralmente durante a lua cheia e pode ser dolorosa e traumática para o homem que está sofrendo a metamorfose. As lendas dos lobisomens variam em diferentes culturas, mas muitas vezes retratam essas criaturas como mais fortes e mais rápidos do que seres humanos, com sentidos mais aguçados como olfato e audição. Além disso, algumas lendas sugerem que os lobisomens são capazes de se curar rapidamente de ferimentos e que só podem ser mortos por prata. E temos que admitir que há algo de fascinante e assustador nas lendas dos lobisomens. É claro! E embora muitos de nós possam pensar neles como criaturas imaginárias de filme de terror, a verdade é que a ideia de um homem capaz de se transformar em lobos tem sido um tópico de discussão na ciência e na cultura por muitos anos. Então, nesse vídeo, vamos explorar a pergunta que muitos de nós já nos fizemos. Será que um lobisomem realmente poderia existir? Vamos investigar a ciência por trás dessas criaturas míticas e descobrir se há alguma verdade por trás da lenda. Então, Shonen, vamos partir do pressuposto que o lobisomem seria um humano que se transforma em uma criatura híbrida entre homem e lobo durante a lua cheia. Ele seria algo mais antropomórfico do que um lobo, mas muito mais bestial do que um ser humano. E a primeira lei que ele teria que respeitar, sem sombra de dúvidas, e que já cai por terra 90% dos lobisomens que a gente vê na cultura pop, seria a lei da termodinâmica de conservação de energia. É o que, João Pedro? O que termodinâmica tem a ver com lobisomem? Ótima pergunta, Shonen. A lei de conservação de energia da termodinâmica implica diretamente que um homem de 80 quilos não poderia se transformar em um lobisomem de 150. Então, de cara, lobisomens, se é que dá para chamar assim, como os de Crepúsculo, são completamente viáveis. Olha a altura que o Jacob fica quando se transforma, cerca de 1,80 m segundo um site da Fandom. Agora vamos para uma simples regra de 3, imaginando que ele tem a mesma constituição que um lobo. O maior lobo cinzento já registrado tinha uma altura de 95 centímetros e pesava 79 quilos. Se fizermos uma simples regra de 3, vamos ver que o lobo Jacob deveria pesar algo em torno de 150 quilos, já que o ator Taylor Lautner, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, estava com aproximadamente 63,5 kg durante as filmagens. Ou seja, transformações como essa ou a de Van Helsing, em que o lobisomem é muito maior e mais pesado que o humano que o originou, seria impossível. E Shonen, eu fico extremamente chateado com isso, porque Van Helsing é de longe meu lobisomem favorito e é o mais estiloso, sem sombra de dúvida, dos filmes recentes. Então, Shonen, um homem de 80 quilos só poderia originar um lobisomem de 80 quilos, nunca acima disso. Na verdade, ele teria até que ser um pouquinho mais leve quando se transformasse em lobisomem. Eu vou te explicar o porquê. Agora que você já sabe que nosso lobisomem deveria obedecer ao princípio de conservação de massa, vou te explicar outro princípio, o da transformação de energia, que diz que a energia final de um sistema não pode ser maior do que a energia inicial mais a energia concedida a ele. Então, se formos considerar o corpo humano como um sistema fechado, já sabemos que o lobisomem não pode ser mais pesado do que o homem que o gerou. Mas então, por que eu disse que ele deveria ser até ligeiramente mais leve? Bom, Shonen, como você está vendo nesse vídeo, a transformação em lobisomem é algo drástica e que modifica severamente a anatomia humana. E eu vou te fazer uma pergunta: de onde você acha que deve vir a energia necessária para que essas transformações ocorram? Exatamente.
Nosso humano, como um sistema fechado, deve usar os próprios recursos energéticos para causar as modificações que você está vendo. Então, depois da transformação, ele deveria estar mais leve do que estava originalmente, já que parte da massa que tinha foi transformada em energia para realizar essa transformação. E outro problema muito grande que o nosso lobisomem teria ao se transformar seriam justamente essas transformações anatômicas que ele sofreria. E só para você ter uma ideia, eu vou comparar a anatomia de um ser humano com a de um cachorro para facilitar nosso exemplo, para você ver o quanto de modificação anatômica ele precisaria ter. Embora os seres humanos e os cães tenham algumas semelhanças anatômicas, existem também muitas diferenças significativas entre essas duas espécies. Uma das principais diferenças está na estrutura do crânio. O crânio humano é mais volumoso e tem um formato mais arredondado do que o crânio de um cão, que é mais longo e estreito. Além disso, os cães têm uma mandíbula mais poderosa do que a dos seres humanos, que lhes permite morder e mastigar alimentos muito mais duros. Outra diferença importante está nas mãos e nos pés. Enquanto os seres humanos têm mãos e pés com 5 dedos cada, os cães têm 4 patas com 4 dedos cada. Os dedos dos pés do cão também são mais arqueados, o que ajuda a absorver o impacto ao caminhar ou correr sobre superfícies irregulares. O sistema respiratório também diferencia bastante entre os seres humanos e os cães. Os humanos têm uma caixa torácica mais estreita e menos flexível do que a dos cães, o que lhes permite respirar mais lentamente e de forma mais profunda. Além disso, os cães têm um olfato muito mais apurado do que a dos seres humanos, graças a uma estrutura especializada chamada de órgão vômero-nasal, que lhes permite detectar odores que seriam imperceptíveis para os seres humanos. Por fim, uma das maiores diferenças entre humanos e cães é a posição do corpo. Os seres humanos são animais bípedes, o que significa que se movem em 2 patas. Já os cães são animais quadrúpedes, o que significa que eles se movem em 4 patas. Essa diferença na postura do corpo tem implicações significativas em como cada espécie se movimenta e interage com o mundo ao seu redor. Ou seja, embora haja algumas semelhanças anatômicas entre seres humanos e cães, existem também muitas diferenças importantes em relação à estrutura do crânio, mãos, pés e do sistema respiratório e da postura corporal. E compreender essas diferenças é importante para que a gente saiba até quando o nosso lobisomem vai ser mais humano ou mais cachorro. Então, Shawnee, vamos definir um limite para o nosso lobisomem. Ele vai ser quadrúpede ou bípede? Ele vai ter focinho ou boca? Ele vai ter mão ou pata? E é claro que cada um desses atributos também traz vantagens e desvantagens comparativas. Por exemplo, um lobisomem quadrúpede poderia correr muito mais rápido do que um bípede, mas um bípede poderia ter as mãos livres para manipular objetos como a maçaneta da porta de sua vítima, enquanto um quadrúpede só poderia dar cabeçadas nela. O focinho daria uma mordida mais forte, pois o masseter, que é o músculo responsável por fechar a mandíbula, poderia ser maior e ter uma ancoragem melhor para exercer mais pressão na mordida, mas necessitaria de mais modificações anatômicas, ou seja, gastar mais energia para transformar. Em resumo, Shawnee, não seria nada prático fazer essas modificações na nossa anatomia para ter um lobisomem, porque quanto mais próximo da fisiologia humana o lobisomem fosse, menos vantagens comparativas animalescas ele traria. Só que quanto mais diferente ele fosse da anatomia de um ser humano, mais energia ele teria que gastar para se transformar e mais improvável seria sua transformação no final. Ou seja, quanto mais realista for um lobisomem, menos coisas impossíveis como a gente vê saltando prédios, levantando carros e coisas que a gente vê nos filmes, seria provável dele fazer. E se você tá aqui no vídeo até agora para saber se lobisomens existem ou não no nosso mundo, eu já vou te dar a resposta. É claro que não existem, Shawnee. Larga de ser besta. Eu já entendi agora. Vamos pegar as leis do nosso bom velhinho Charles Darwin. O que o nosso bom velhinho Charles Darwin postulou foi que todos os organismos vivos nessa Terra estão sujeitos a uma mesma lei de seleção natural. Ou seja, quanto melhor adaptado o organismo for para viver no nosso planeta e melhor for a sua capacidade de reprodução, mais sucesso evolutivo aquela espécie vai ter e mais a evolução vai tender a favorecer aquelas características daquela espécie. Por exemplo, um guepardo que corre melhor do que o seu adversário, ele consegue mais comida porque ele vai conseguir correr atrás de presas maiores, não necessariamente maiores, mas mais rápidas. Ele pode correr dos seus predadores e essa taxa de sobrevivência maior por causa da sua velocidade maior vai implicar necessariamente numa taxa de sobrevivência maior dos seus filhotes caso ele passe essa mutação para os seus filhotes. Ou seja, os filhotes dele tendem a ser mais rápidos do que a dos seus concorrentes, perpetuando o gene da velocidade. Isso foi só um exemplo só para você entender. Então agora pega um organismo que tem que se reproduzir através da contaminação de outro organismo e esse organismo
organismo não pode morrer e que uma vez por mês ele gasta uma energia absurda para se transformar em um lobo, comer o máximo possível de maneira completamente despreocupada com predadores ou ser caçado por outros seres humanos e ser morto por causa disso, e tenta colocar esse bicho sobrevivendo principalmente depois que inventaram a pólvora. Não tem como, Shonen. E tem uma característica que é comum a todas as cidades que exemplifica bem exatamente o que aconteceria com o lobisomem caso ele existisse. Por exemplo, quando você sai na sua rua, caso você mora aqui no Brasil, você vê uma onça pintada? É claro que não. A não ser que você more no meio do mato lá no Mato Grosso, aí provavelmente sim. Mas se você mora dentro de um centro urbano, provavelmente você nunca vai ver uma onça pintada. Você sabe por quê? Porque seres humanos não toleram predadores que podem matar, ameaçar a sua vida ou de seus parentes ou de sua prole perto de onde eles fazem a nidificação, suas cidades, seus condados, vilas, etc. E é por isso que nós tendemos a erradicar completamente qualquer tipo de predador que chegue perto das nossas habitações. Então coloca, evolutivamente falando, qual seria a vantagem biológica para um ser humano se transformar em um lobisomem? Nenhuma. Entendeu agora por que lobisomens não poderiam existir na vida real? Mas eu aposto que se você for como eu, você tá com a pulga atrás da orelha para tentar conjecturar como é que lobisomens realmente poderiam existir no mundo e que isso trouxesse alguma vantagem evolutiva e adaptativa ao seu usuário. Quer saber como? Vai ficar pro vídeo da semana que vem se vocês arrebentarem o like nesse vídeo aqui, combinado? E Shonen, se você gostou de assistir esse vídeo, dá um like e se inscreve no canal para me dar uma força para bater a meta de 1000 inscritos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 993 inscritos e talvez você possa ser o número 1000. E a gente vai fazer igualzinho a Dilma. Na hora que a gente bater a meta, a gente vai dobrar a meta. Fala sério, Shonen, eu mereço ou não mereço inscrição? Que outro vídeo você veria aqui no YouTube que te faria aprender sobre termodinâmica ao mesmo tempo que você vê se lobisomens poderiam ou não existir na vida real? É verdade. Então é isso, Shonen. Eu espero de coração que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Um abraço e até a próxima.